Excelente dia, Deus abençoe você, seu lar, sua família poderosamente. Esteja a bondade de Deus sobre seu coração. E no dia de hoje, a proteção dele permeie todos os seus entes queridos, de longe, de perto, e o Senhor venha operar maravilhas. Capítulo de número 11, a partir do verso de número 28, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, diz o seguinte: E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolava, vendo que Maria se levantara e sair apressadamente, seguiram-na, dizendo: Ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se, e disse: Onde o puseste? Eles disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vede como ele o amava. E alguns deles disseram: Não podia este homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este homem não morresse? Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: Eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, é que assim falei, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Então, muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que haviam visto as coisas que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram pelo seu caminho até os fariseus e lhes contaram as coisas que Jesus havia feito. Então reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em conselho, dizendo: O que faremos? Pois este homem faz muitos milagres. Se o deixarmos assim sozinho, todos os homens crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós não entendeis nada, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois, eles tomavam conselho para o matarem. Jesus, portanto, já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para a terra, junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali continuavam com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus. Dessa região subiram muitos a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então eles buscavam por Jesus e falavam entre si, estando no templo: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes fariseus tinham dado a ordem para que, se algum homem soubesse onde ele estava, ele deveria mostrar para que o prendesse. Agora nós vemos uma situação
diferente, né? A primeira parte ontem nós vimos que Marta, ela vai ao encontro de Jesus e faz alguns questionamentos. Jesus dá a resposta e diz para ela crer. E ela disse que creria, que estava crendo e cria muito mais que ele era o Filho de Deus, enviado por Deus, né? O Messias, o Cristo. Agora ela avisa para sua irmã: olha, o mestre manda te chamar. Hoje o mestre também está te chamando. Há muito tempo ele vem te chamando. Basta você ter a atitude que Maria teve, de sair apressadamente, não explicar para ninguém. A prova disso é que quando ela se levanta, aquele povo que estava na sua casa acompanha, pensando que ela ia chorar no sepulcro. Ela ouviu um convite, e esse convite era irrecusável, né? Era o convite do mestre. O mestre estava chamando ela, Jesus estava chamando. Jesus está te chamando, meu querido. Venha logo, não demore. A pressa, nesse caso, não é inimiga da perfeição. Pelo contrário, tem que ser rápido. A volta dele também será muito rápida. É como eu digo, ele volta todos os dias para as pessoas individualmente, mas está próximo à sua volta coletiva. E nos diz então o texto que Maria vai correndo. Quando ela chega, a sua atitude é totalmente diferente da atitude da sua irmã. Por quê? Porque ela se lança aos pés, ela adora Jesus. Claro que ela não deixa de falar, porque estava ali dentro do seu consciente, dentro do seu inconsciente também, dizendo: se ele estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela repete essa mesma frase que Marta repetiu. E Jesus, ele vendo aquela multidão chorando, né? Vendo aquele povo todo conturbado, ele também se conturbou. Eu posso aqui até imaginar como é doído ver a morte dos seus filhos, né? E Deus, ele nunca quis o caminho da morte para o homem buscou a morte com as suas próprias atitudes, com as suas próprias mãos, pecando e trazendo o pecado sobre o mundo e gerando a morte. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Por isso que ele diz que quem morre passa da morte para a vida eterna, ou seja, a vida verdadeira. Aqui é uma passagem. E nos diz então o texto que ele, movido daquilo ali, ele disse: me disseram, onde que colocaram ele? Onde vocês puseram ele? E ele só vem ver. E quando Jesus chora, aquela multidão percebe que Jesus amava Lázaro, amava aquela família. E há um questionamento, porque no meio da multidão também está os fariseus, sempre está ali os religiosos, e ele disse assim: rapaz, esse homem que curou o cego, será que ele também não poderia ter curado este homem, né? E Jesus, quando chegou no sepulcro de Lázaro e viu que naquela caverna tinha uma pedra, a primeira coisa que ele disse: tirai a pedra. O que você precisa fazer, Deus não vai fazer. A atitude que você tem que tomar de tirar alguma coisa é sua. Ela não é de ninguém. Só não tire sua vida e nem a vida de ninguém. Mas tire qualquer incredulidade do seu coração. Tire qualquer coisa que atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Porque o maior relacionamento e o melhor é o relacionamento que temos com Deus. Porque só podemos ter relacionamentos com os seres humanos quando somos bem relacionados com Deus. Temos a certeza, a base de que precisamos amar a Deus e aí sim amamos o nosso semelhante. E o texto nos fala que quando tiraram a pedra, ou iam tirar, Marta entra mais uma vez, né? Senhor, mas já cheira mal, tem 4 dias. Ele disse: eu não disse para você que se tu crer, tu verás a glória de Deus? Se Deus está dando uma ordem para você, não fique questionando: mas cheira mal, mas isso, mas não vai dar certo. Não, acredite, por fé faça. Por atitude de fé, se Deus lhe deu uma ordem, o faça. Não
questione, não coloque mais empecilho do que já tem. E o texto nos diz então que quando eles tiraram a pedra, ele ora ao Pai e diz assim: Pai, para que eles saibam, eu sei que o Senhor me ouve, mas é para que eles saibam que o Senhor me enviou. Ele ora e diz: Lázaro, vem para fora. Ali só estava o corpo de Lázaro. Eu creio que a alma e o espírito de Lázaro já estavam com Deus, mas a ordem foi dada e veio. Esse milagre foi tão notório, estremeceu tanto. Quando Lázaro sai para fora, Jesus diz: desatai-o. Ele estava enfaixado da cabeça à planta dos pés. Quem sabe sua vida também está dessa mesma maneira, enfaixada. Você não consegue se movimentar para lugar nenhum. Está na hora das faixas caírem dos seus olhos para que você enxergue as coisas espirituais, dos seus ouvidos para que você ouça melhor a voz de Deus, da sua boca para que você louve ao Senhor, do seu coração para que você o abra e permita Ele morar na sua vida, das suas mãos, dos seus pés, do seu corpo inteiro, para que você o sirva com toda a alegria do seu ser. Nos diz então o texto que quando desataram, os judeus que estavam ali, vindo com Maria, a maioria acreditou, passou a crer. Quando se diz passar a crer, passou a segui-lo. Entendeu que ele era o Messias, o enviado. Mas os principais sacerdotes ouviram que alguns saíram correndo, dizendo: olha, rapaz, o homem acabou de ressuscitar, um outro ali. E o texto nos diz que eles ficaram tão atemorizados, com medo de perder o seu lugar com os romanos, sua credibilidade, suas posições, que eles começaram a planejar para matarem Jesus. O sumo sacerdote do ano, Caifás, diz que era necessário um homem morrer pela nação. E aquilo ele não estava falando por ele mesmo, era a profecia para se cumprir em Jesus Cristo, que ia morrer, ressuscitar, e de povos ele faria um só. A saudação não seria mais só a paz, o Shalom Adonai, mas seria também a graça e a paz do Senhor Jesus, a graça, a saudação dos gentios e a paz, a saudação dos judeus. Um só povo agora. Não tem os rituais do Velho Testamento, não tem o judaísmo, não tem os ismos da vida, tem a verdade que está ali para dar vida e vida com abundância. E essa verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, os homens compreenderam que ele era o Senhor, mas a maioria queria matá-lo. A posição, ela trava a fé. A posição mata as pessoas. A posição destrói o amor dentro do coração, faz esfriar. As pessoas se preocupam muito mais com ela do que, na verdade, em acreditar em Jesus Cristo. Pai, oramos nessa manhã agradecendo, abençoando a cidade de Paulo Ramos aqui no Maranhão, o Brasil e o mundo inteiro. Pedimos que o coração das pessoas se abra, elas esqueçam a posição, esqueçam essa mania boba de falar, você sabe com quem está falando, ou eu sou isso ou sou aquilo. Não, nós somos simplesmente servos e viemos para servir uns aos outros com os dons, com o conhecimento, com a sabedoria, com tudo que o Senhor nos concede, para que o mundo, Senhor, seja tocado pela Tua presença e nós possamos viver a vida eterna ao Teu lado, porque quem ama vai falar da vida eterna, proclamar a vida eterna para quem necessita. E estou aqui, Senhor, amando amigos, amigas, conhecidos e não conhecidos, dizendo que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Vem, Senhor, sobre a vida de cada ser humano, abençoando, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Deus abençoe sua vida poderosamente.